Bom, pessoal, agora a gente vai começar a entrar, tá? Para aprender sobre os trades de primeiro movimento do mercado. Então, para isso, quero alinhar algumas coisas com vocês, como, por exemplo, os gatilhos de entrada que muitas pessoas perguntam muitas vezes para mim, se eu entro pela violação ou pela confirmação numa operação, tá certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo sobre isso, tá? Para a gente definir se a nossa entrada está na violação ou na confirmação, é óbvio que isso é passível de uma análise no momento exato em que eu vou entrar. Não tem uma regra específica para isso. Não existe uma regra específica que fala o seguinte: olha, eu só posso entrar, tá certo? Se acontecer isso. Não tem uma regra. É algo passível de análise no momento de entrada da operação. É algo subjetivo. Mas a nossa missão como trader, tá certo? É tentar deixar o máximo possível a subjetividade do mercado em algo objetivo, tá certo? Trazer uma certa objetividade ao mercado que é subjetivo. Então, dessa forma, tá? Eu coloquei algumas coisas que a gente pode estar sempre de olho aí para ver se o mercado está oferecendo uma entrada que eu posso entrar pela violação ou aguardar uma confirmação. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, o meu primeiro movimento, minha barra de impulso, correção, marco esta máxima, tá legal? Que é onde eu vou dar a minha entrada. Minha entrada seria na superação desta máxima. Só que aí é que está o X da questão. Essa entrada ela vai ficar por confirmação ou por violação? Esse é o X da questão no dia a dia. Primeira coisa que eu coloquei: quando o preço está a uma distância saudável do gatilho de entrada, podemos definir nossa entrada, tá, por violação. Quando está muito afastado ou muito próximo, devemos esperar pela confirmação. Então aqui eu coloquei, por exemplo, em amarelo, se o preço está muito próximo ainda, talvez requer uma confirmação. Então eu preciso tomar um pouco de atenção sobre isso. Agora, se o preço está pelo menos no nível 1 de retração de FIBO e não passe de 50% do FIBO, porque o 50% seria o nível mais importante, tá certo? Imagina o seguinte: eu tenho um movimento forte de compra no mercado, o mercado subiu fortemente, eu marco 50% desse movimento, tá legal? Marco 50% desse movimento, eu tolero uma retração até o limite de 50%. E por que até o limite de 50%? Porque abaixo disso eu já vejo uma pressão vendedora no mercado muito maior do que compradora. Você tem que imaginar o seguinte: o mercado ele funciona como uma briga de cabo de guerra, onde um lado vai puxar para o seu lado o que for melhor. Então você tem a briga entre compradores e vendedores, e cada um está puxando para o seu lado, tá certo? Então aqui eu estou interpretando de que forma? Quando eu vejo pessoas puxando o mercado para cima, tá? Significa que um bom movimento comprador do mercado, ele tem um limite de retração de até 50%. Afinal, eu saí daqui de 10 e fui a 12, tá certo? Aqui está 11. Isso significa que se ele cai abaixo de 11, eu já vou pensar o seguinte: e talvez esse mercado aí vai retornar lá para os 10. Ele está perdendo força. Enquanto ele está acima desse nível de 11, não, ele estava 10, mas ele está subindo, tá? Está dando umas caidinhas, mas está subindo. Então, é esse o pensamento por trás. Então, o nível de 50% é muito importante, esse nível de 50%, tá? Então, é nele que eu vou concentrar. Então, quando o preço faz o seu nível de contração que fique entre o primeiro nível de FIBO, de retração, e o nível do meio de retração, o nível de 50%, quando ele fica aqui dentro, tá certo? Eu posso deixar a minha entrada por violação. Eu posso deixar ela armada aqui, e se o preço for lá, ele já pega. Ou seja, eu já deixo minha ordem digitada na bolsa. Violação significa eu deixar uma ordem já digitada lá na bolsa de valores, que se o preço passar a 1 centavo dessa máxima, eu já entro na operação sem hesitar, tá certo? E a confirmação
Se o preço, por um acaso, passar para baixo dos 50%, então o preço veio para baixo dos 50% que está aqui em amarelo, tá certo? Se ele passar abaixo desses 50%, ou se ele estiver muito próximo, eu vou esperar uma confirmação do mercado, tá? Esse próximo significa o quê? Vamos supor o seguinte, eu tenho um mercado e ele produz várias barras ali para montar um primeiro movimento. Então o mercado está forte, produzindo várias barras e de repente aqui eu vejo um RBI. Lembra da nossa barra de evento RBI? Esse RBI não é o RBI que eu vou entrar. Esse RBI já é exaustivo, tá certo? O bom RBI, ele tem no limite 2 barras anterior a ele. Então, o bom RBI, ele vem da seguinte forma. Se isso aqui fosse 1, 2 barras e aí um RBI. Olha, pode entrar por violação nesse caso, porque não tem problema. Porque esse RBI vai ser continuado. O movimento do mercado está longo. Agora, se eu tenho mais do que 3 barras anterior aqui, já tenho 3 barras, aí ele vem até uma 4ª barra, só depois vem o RBI, e esse RBI pode estar no topo e pode ser exaustivo, muito próximo, não me interessa. Mesmo que ele faça aqui a cutucada do RBI, não me interessa. Eu quero pegar o quê? Um movimento de correção do mercado que venha pelo menos no primeiro nível de Fibo ou na metade, para depois que ele retomar o seu movimento comprador, aí sim eu starto meu trade aqui. Então, lembra sempre disso. O RBI é no máximo, tá? O RBI é no máximo 2 barras antes. Então, eu tenho uma barra verde, um RBI. Se eu tiver uma barra verde, uma barra verde, uma barra verde, um RBI, já começa a ficar exaustivo, já é melhor eu ir para confirmação. Se eu tenho uma barra verde, um RBI, posso ir por violação, tranquilo, tá certo? Tive o meu pullback. No meu pullback, ele parou no primeiro nível de retração de Fibo, no limite no segundo nível, que é o nível intermediário. Eu posso ir por confirmação. Tranquilo eu ir por confirmação. O mercado está oferecendo um movimento mais adequado para eu ir por violação. Só que eu também tenho que tomar cuidado com uma coisa. Quantas barras anteriores eu tenho até ele criar esse primeiro movimento? É aí que eu posso medir através da volatilidade histórica. Porque se eu pegar a volatilidade histórica e medir meu primeiro movimento, e vamos supor, minha volatilidade histórica, tá? De 10% da volatilidade ou de 20% da volatilidade. Então vamos supor, peguei o ativo, medi a volatilidade histórica, igual a gente fez para os manejos parciais. Então, medi aqui minha volatilidade histórica, está em torno de 5,95. Eu vou considerar no limite 20% desse valor. 20% desse valor vai dar em torno de 1,2% mais ou menos. Se esse meu movimento primeiro, para ele formar o primeiro movimento do mercado, tiver aqui, tá certo? Vamos supor que aqui tenha 1,5%, esse meu primeiro movimento já não me interessa entrar por violação, mesmo que ele faça retração, tá certo? No meu alvo, mesmo que ele faça retração no meu nível de 50% de Fibo no primeiro, se ele já foi mais do que 20% do valor da volatilidade histórica, já não me interessa entrar por violação. Eu preciso entrar por confirmação nesse mercado, tá certo? Tem que sempre lembrar disso. Isso aqui é uma regra aí de bolso para lembrar, é uma cartilha para você lembrar no dia a dia. Primeiro movimento, se ele é saudável, eu entro por violação. Ele foi saudável, voltou saudável, parou no primeiro nível de Fibo, continua seu movimento. Porra, maravilha. Esse é o momento que eu vou entrar por violação. Agora, o meu primeiro movimento foi super brusco, subiu mais de 1% o mercado. Imagina que o índice subiu mais de 1.000 pontos na abertura. Aquele momento em que ele faz a sua correção, tudo bem, ela pode ser de 500 pontos e depois fazer e armar o pivô. Ele já não me interessa por violação. Até mesmo porque 500 pontos para ele voltar já seria muitos pontos para ele voltar. Principalmente se a volatilidade for em torno de 500 pontos, os 20% da volatilidade,
Vamos supor, a volatilidade lá está em 1 e os 20% da volatilidade dá 500 pontos. Já não me interessa para entrar. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso quando eu estou vendo o mercado. Porque se ele tiver um movimento parecido com esse, não me interessa para entrar nesse mercado. Tá? Movimentos saudáveis são aqueles que são compatíveis com a volatilidade, tem correções compatíveis com os níveis de Fibonacci e aí volta a confirmar. Esse seria o nível de Fibo aí na sua melhor perfeição do mundo, tá legal? Então lembra sempre desses gatilhos de entrada. Logo na sequência a gente vai falar como que faz para entrar na confirmação.